Olá pessoal, aqui é o professor Silvio Nicolau, mestre em enfermagem, e quero junto com você fazer uma análise do que foi a Semana da Enfermagem e quais foram os pontos positivos que obtivemos. Vale destacar que muitos podem discordar do conteúdo desse vídeo, mas o que mostro aqui são os fatos e não meros achismos. A Semana da Enfermagem deveria servir de alerta para que a população soubesse quem é a enfermagem, o que fazemos e como estamos sendo desvalorizados. Mas, se olharmos para trás, não foi isso que vimos. Algumas pessoas por aí afora me perguntam, como é ser enfermeiro? Bom, eu vou responder de forma mais ampla. Vou falar como é ser parte da enfermagem. A enfermagem é o maior grupo profissional da saúde. A categoria é composta pelo enfermeiro, que é o profissional que tem curso superior, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem. Mas nós, da categoria, não temos a valorização nem o reconhecimento que merecemos. Com uma categoria tão representativa, chegando a quase 70% da mão de obra nas unidades de saúde, a valorização profissional, por algum motivo, não aconteceu. Mas isso é muito simples de explicar. Toda conquista ela parte de algum movimento organizado e articulado. E no caso da enfermagem, embora sendo uma profissão com grande representatividade, não consegue se organizar coletivamente. Alguns pseudo-representantes da categoria só pensam em si mesmos. E outro ponto a ser destacado é que as outras profissões e até mesmo a sociedade, a população em geral, não tem consideração pela enfermagem. Mas isso ocorre porque a enfermagem carrega sobre si vários estigmas que vêm se arrastando ao longo da história. Um desses estigmas é o uso da roupa branca. A única profissão que ainda mantém a herança do passado de usar roupa branca é a enfermagem. E por que eu estou falando do branco? Algumas explicações sobre o porquê que os profissionais da saúde usam o branco está relacionada à mitologia. Quando os sacerdotes dos semideuses Asclépio, e aí para os gregos, e Esculápio para os romanos, o deus da medicina, esses sacerdotes usavam vestimentas brancas e eram eles os responsáveis por cuidar dos doentes. Na Idade Média, quando associavam as doenças a causas espirituais, aqueles que eram responsáveis pelo cuidar eram sacerdotes religiosos das caridades cristãs. Estes vestiam brancos por ser a cor da santidade e da purificação. Com a evolução da ciência e o surgimento da microbiologia, passaram a usar o branco na tentativa de manter as vestes limpas como formas de identificar sujidades. Mas, na verdade, o uso do branco está ligado ao religioso, e o religioso está ligado à caridade e a trabalhar por devoção. Vou repetir, o uso do branco está ligado ao religioso, e o religioso, por sua vez, está ligado à caridade e ao trabalho por devoção. Então, vamos aos fatos. Quando afirmo que a sociedade não valoriza a enfermagem, é porque é a única profissão que ainda obriga os profissionais a usar o branco. E é porque o branco está ligado ao religioso, à caridade, à bondade, e não ao científico, ao que é racional. O uso do branco imprime na enfermagem áreas de trabalho benevolente. Então a sociedade se pergunta, para que ser valorizado se o trabalho é quase religioso e santificado? Bom, obrigar o uso do branco é manter a enfermagem presa a moldes obsoletos e que não agregam valor nenhum à profissão. Para exemplificar, um profissional de enfermagem, quando não usa o branco e está um pouco mais bem vestido, é logo chamado de doutor pelo paciente. É confundido com o médico. A vestimenta é uma marca indelével que fica no inconsciente comum das pessoas e que a associação com estereótipos e estigmas são prejudiciais a qualquer profissão. Mas só a enfermagem que não muda isso de uma vez. Essa mudança deve ser estimulada. Um bom exemplo disso foi quando eu era professor do curso de enfermagem da Universidade Federal daqui de Pernambuco e iniciei o debate junto aos alunos sobre a exigência do uso do branco nos estágios, uma vez que a ideia de se manter limpo caía por terra. Vejam, os alunos saíam de casa pela manhã, de branco, mas ao pegar o ônibus, geralmente lotado, e aí quem anda de Barro Macaxeira para ir para a Federal sabe muito bem o que eu estou falando. Passa a manhã no estágio e a tarde na faculdade. Quando chega em casa, à noite, o branco já era.
Por esse motivo, iniciou-se o debate junto ao colegiado do Departamento de Enfermagem da Federal sobre a obrigatoriedade do uso do branco e, por maioria do colegiado, foi decidido abolir o uso do branco para os alunos, sendo criada uma padronização de calça jeans, tênis e camisa para que os estagiários pudessem fazer os estágios, obviamente a bata. E destaco também outras causas para a desvalorização do profissional. 1. A falta do engajamento nas discussões políticas que envolvem a categoria. 2. A falta de credibilidade dos profissionais em si mesmo e nos seus representantes. Mas aí eu pergunto, então como fazer para melhorar isso? Bom, a resposta é muito simples, mudando a postura da categoria. Veja bem, se eu, enquanto profissional, não me reconheço como um agente atuante e me mantenho preso a estereótipos do passado, como esperar que os outros, que a população, nos valorizem? É preciso engajar-se nas discussões políticas da categoria, promover renovação de quem há anos representa a categoria, mas que efetivamente não trouxeram resultados nenhum de valorização para nós. É muito simples, basta ver em que situação chegamos. Gosto muito de uma frase que diz: não iremos conseguir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Precisamos de mudanças, de renovação da forma como a enfermagem se encontra, está insustentável. Os profissionais estão adoecendo por sobrecarga de trabalho e até mesmo por não receber um salário digno que corresponde à importância que este profissional representa para a saúde da população e para os programas de saúde do Brasil. Em todos os aspectos da saúde, é a enfermagem que está inserida em todas as áreas e em todas as instâncias. Gostaria de registrar que a enfermagem em Pernambuco tem grandes personalidades de destaque com participação ativa na busca por melhorias da profissão e que estes devem realmente compartilhar suas experiências para a gente tentar alcançar um objetivo comum. Minha sugestão que fica aqui nesse vídeo e para todos os profissionais é que todas as instituições de assistência e ensino adotem a conduta da Federal como modelo e promovam um salto qualitativo na forma como a população e a sociedade organizada enxerga a enfermagem. Não podemos ficar presos a estereótipos históricos, medievais, mitológicos, que não valorizam a profissão, que não dão ao profissional uma condição de buscar uma melhoria. Se não sairmos dessa condição de santidade, de religioso, dificilmente outros profissionais, ou até mesmo a população, como eu havia dito, não irá nos valorizar. Assim, desejo a todos muito sucesso e que a Semana da Enfermagem, não só essa, mas todas que virão, possam ser um motor propulsor para mudanças na postura dos profissionais e que haja mais engajamento para alcançar as melhorias necessárias. Precisamos mudar nossas posturas, não apenas querer ser um profissional tecnicista, um profissional que a gente precisa ser um profissional que raciocina, um profissional que é crítico e que pode mudar muitas vezes os seus estereótipos. Bom, mas será que é tão difícil fazer isso? Será que só eu consigo enxergar que o profissional precisa mudar essa postura, precisa se desligar desse religioso? Não consigo enxergar dessa forma não.